Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos apenas triscar um tema que tem sido alvo de muita polêmica desde a sua criação. Mas mesmo apenas triscando, vamos tentar esclarecer um pouco sobre o seu significado e sobre o que o torna alvo de tanta controvérsia. Hoje nós vamos falar sobre a meritocracia. Olha, nos dicionários, o conceito de meritocracia se refere à ideia de que numa sociedade, as pessoas mais trabalhadoras, dedicadas e talentosas devem ter mais destaque. Mas veja, aqui no Brasil, não se pode levar essa ideia ao pé da letra, pois essa ideia nem sempre se aplica de forma justa, já que existem diferenças sociais e de remuneração entre profissões, mesmo quando o esforço é semelhante. A meritocracia, que valoriza o mérito pessoal, pode ser vista também como um sistema injusto em uma sociedade desigual como a nossa, onde a desigualdade social só faz aumentar. Esse termo meritocracia foi criado em 1958 pelo sociólogo Michael Young, para descrever um sistema baseado no mérito, oposto ao sistema de privilégios aristocráticos que hoje nós conhecemos como nepotismo, filhotismo, etc. A ideia que está por trás da meritocracia é a de selecionar indivíduos com mais mérito, baseando-se em aspectos como inteligência e esforço, para ocupar posições mais importantes na sociedade. No entanto, essa abordagem pode acabar levando a uma sociedade desigual, onde o sucesso é visto como resultado apenas do esforço individual, ignorando as condições de nascimento e eventuais desigualdades estruturais. Assim, a meritocracia pode ser vista de forma positiva, como uma ferramenta contra a desigualdade, ou então, de forma negativa, justificando as diferenças sociais. A história da meritocracia vem daquele momento da história em que a sociedade começou a questionar os privilégios hereditários da nobreza. No entanto, a aplicação prática da meritocracia levanta questões sobre padrões de avaliação do mérito, já que as pessoas têm conceitos diferentes sobre inteligência e sobre valor do trabalho. Isso pode levar a normas e regulamentações para avaliar candidatos a posições importantes, mas ainda assim o mérito pode se tornar uma forma de discriminação na sociedade moderna. Alguns dicionários complementam a ideia de meritocracia, informando que existe meritocracia em uma sociedade quando existe o predomínio daqueles que têm mais mérito, definindo mais mérito como os mais trabalhadores, os mais dedicados, os mais bem dotados, ou seja, existe aqui uma associação diretamente proporcional entre mérito e trabalho. Por esse raciocínio, basta trabalho e empenho para ser mais bem dotado e, portanto, ser reconhecido e acessar os direitos iguais a todos os cidadãos. Uma leitura possível sobre o trecho mais bem dotados intelectualmente indica aí uma brecha interpretativa na definição, reconhecendo que nem sempre a conquista é uma questão de esforço, pois há pessoas que já nascem com determinadas vantagens. Analisar a ideia de meritocracia pelo modo como ela se desenvolveu ao longo da história permite que se veja muita coisa emaranhada entre os ideais da aristocracia e da meritocracia, e se perceba que, no final, tanto uma quanto a outra defendiam que os mais capazes deveriam ocupar as posições de maior prestígio na sociedade. A principal diferença entre elas, então, é que em uma, a competência é comprovada pelo nascimento, enquanto na outra, a competência é a soma de habilidades e esforços individuais. Embora a meritocracia seja sempre defendida como um modelo ideal para alcançar o sucesso e a ascensão profissional, é preciso reconhecer que, na realidade, as coisas não são tão simples assim. Veja, existe muito mais complexidade e desigualdade envolvida aqui, especialmente em um país como o Brasil. Enquanto o mérito pode ser uma coisa importante para determinar o sucesso individual, é importante saber que existem muitos outros fatores que influenciam a trajetória e os caminhos trilhados por todos aqueles que se deram bem e alcançaram o sucesso profissional, por exemplo. O sucesso individual pode ser influenciado por muitas outras coisas além do mérito. Por exemplo, questões como saúde mental, acesso a recursos e oportunidades, apoio social e muitos outros fatores podem afetar a capacidade de alguém de ter sucesso em sua carreira. E quando se nega ou se minimiza esses fatores, pode-se acabar tendo uma visão excessivamente simplista e injusta da meritocracia.
Mesmo quando o mérito é um fator significativo na promoção das pessoas, esse conceito de mérito pode ser bem problemático. A noção de que o mérito é a única coisa que importa pode levar a uma visão estreita de quais habilidades e traços de personalidade são valorizados. E, no final, isso pode levar a um lugar em que apenas um tipo particular de pessoa é considerado digno de avanço, enquanto outras habilidades e perspectivas, também importantes, acabam sendo desprezadas. Olha, essa visão simplista da meritocracia acaba escondendo muitas das complexidades e desigualdades que existem no mundo do trabalho, por exemplo, e na sociedade de uma forma mais geral. Embora seja verdade que muitas pessoas alcancem boas posições por mérito, também é verdade que muitos outros fatores influenciam a trajetória profissional. A própria ideia de mérito é frequentemente baseada em suposições problemáticas. Por muitas vezes se assume que a inteligência, a habilidade cognitiva e a capacidade de trabalhar arduamente são inatas, em vez de serem influenciadas por fatores como acesso a oportunidades educacionais e culturais. Por exemplo, pessoas de diferentes classes sociais e culturais podem enfrentar barreiras estruturais que limitem as suas oportunidades de sucesso. Além disso, muitas vezes o acesso a oportunidades de emprego e a promoções é influenciado por redes de contato e conexões pessoais, que muitas vezes são exclusivas para aqueles que já estão em posições de poder e privilégio. E, no final, essa ideia de meritocracia pode acabar sendo usada para justificar a desigualdade social existente, trazendo uma ideia de que aqueles que não alcançaram o sucesso simplesmente não deram duro o suficiente ou não têm as habilidades que são necessárias. Talvez aqui seja o momento certo para trazer a ideia de que, em relação à meritocracia, a equidade possa ser vista como uma abordagem complementar. Enquanto a meritocracia se concentra em recompensar aqueles que alcançam o sucesso com base em seu mérito individual, a equidade se concentra em garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de competir e alcançar o sucesso. A ideia de equidade reconhece que a igualdade de oportunidades é um pré-requisito para que a meritocracia possa funcionar de forma justa e equitativa. Portanto, ao contrário da meritocracia, que pressupõe que o sucesso é alcançado com base no mérito individual, a equidade reconhece que nem todos começam do mesmo ponto de partida e que existem desigualdades estruturais que impedem que algumas pessoas tenham as mesmas oportunidades que outras. Por essa razão, a equidade se preocupa em criar políticas e práticas que garantam que todos tenham as mesmas oportunidades de alcançar o sucesso, independentemente da sua origem ou das circunstâncias. Assim, por exemplo, uma empresa que valoriza a equidade pode estabelecer políticas para garantir que seus processos de seleção sejam justos e imparciais, eliminando vieses inconscientes que possam favorecer determinados grupos em detrimento de outros. Além disso, a empresa pode investir em treinamentos e capacitações para seus funcionários para nivelar as habilidades e garantir que todos possam competir igualmente. Olha, resumindo, meritocracia é um conceito complexo que busca primeiro o mérito pessoal, mas que pode acabar gerando desigualdades e dilemas éticos. A sua implementação na sociedade levanta questões sobre igualdade de oportunidades, avaliação do mérito e as consequências sociais de um sistema baseado no esforço individual. Vale a pena pensar nisso.